Bom, o tema deste dia, a importância da mansidão na vida familiar. Diga com seus lábios, a importância da mansidão na vida das famílias. Vamos orar a Deus, Deus amado e bendito. Louvamos o teu santo nome, Senhor, porque sabemos que tudo aquilo que acontece tem o teu sim, o teu amém, pois cremos que és tu quem governa todo o universo. Até os átomos é o Senhor quem sustenta, e são bilhões. Tudo aquilo que acontece, Deus sabe. E sabemos também que tudo converge para o dia do Senhor, o dia que Jesus voltará e levará a sua igreja, a sua noiva ataviada de branco, sem rugas e sem defeitos. Por isso, Senhor, sabemos também que este culto faz parte de um plano perfeito teu, e que através desta palavra ministrada, vidas possam ser tocadas, possam ser transformadas, possam, Senhor, reconhecer o valor que a tua palavra tem quando aplicada em nossas vidas. Assim eu declaro com fé, Pai, que será neste dia que esta palavra cumpra o seu desígnio na vida de cada ovelha e de cada família, em nome de Jesus. E uma vez mais todos digam amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Bom, o tema deste dia, a importância da mansidão na vida familiar. E o versículo tema está em Mateus 5:5 e diz assim: bem-aventurados, vamos ler juntos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você está compreendendo aquilo que é promessa para você? Diga: eu recebo. Esta promessa é para aqueles que são mansos, é para aqueles que têm o fruto do Espírito, portanto, é para você. Mas veja, amados irmãos, temos este altar, todos os cultos têm insistentemente abordado temas que têm dado direcionamento para que todos tenham famílias equilibradas e famílias que sejam felizes dentro do seu lar. Não são famílias que digam simplesmente que são felizes, mas que sejam felizes de fato e verdade dentro dos seus lares. Por isso, quando falamos sobre relacionamentos, nós precisamos falar também sobre sentimentos. Nós precisamos falar de atitudes comportamentais e, é claro, de virtudes. Pois esses aspectos, eles sempre serão grandes influenciadores do ambiente familiar. Afinal de contas, a mansidão é um fruto, é uma virtude que os cristãos têm. E mais, só os cristãos têm, porque faz parte do fruto do Espírito. Mas hoje eu quero falar sobre isto, sobre esta virtude tão importante para vivermos em paz, que se chama mansidão. E esta bem-aventurança, ela está na contramão dos valores do mundo. Não é isto que o mundo ensina algo totalmente diferente, porque o mundo sempre rejeitou e rejeitará os valores do reino, os valores de Deus. Veja que o mundo, ele tem as suas estratégias humanas,
as suas estratégias terrenas para estabelecer uma paz que não é a paz que Deus dá. Fazem isso demonstrando o quê? Demonstrando força, demonstrando poder militar, poder bélico, poder econômico, até mesmo poder político. Esta é a estratégia mundana, humana, para dizer que o mundo está em paz, para gerar a paz no mundo. Mas veja que isto é um tipo de paz imposta sob ameaça. E quanto mais agressivo, mais forte. Esse é o pensamento do mundo. Esta é a paz que o mundo oferece, mas não é a paz de Deus. Jesus, porém, ele diz que não são os fortes ou então os arrogantes que serão felizes. Quando ele fala do sermão no monte, ele está falando de felicidade, ele está falando de bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes, no original, são aqueles que são mansos. E diz mais, diz que só os mansos, não são os arrogantes, não são aqueles que são poderosos em armas, mas são os mansos quem herdarão a terra. Isto te alegra? Os mansos herdarão a terra, os mansos serão felizes. Imagine a sua família vivendo esta mansidão, o quão feliz você será. Esta é a proposta de Deus neste dia, fazer você entender a importância desta virtude que está inserida no fruto do Espírito e que é seu direito, está em você como cristão, e que uma vez aplicada na sua vida, gera felicidade. Porque veja, ser cristão é ser totalmente diferente. Somos novas criaturas, temos um novo nome, uma nova vida, uma nova consciência e um novo reino. Jesus, ao proferir as boas bem-aventuranças, essas boas novas, deu aos judeus uma grande lição. Sabe por quê? Porque eles estavam subjugados pelos romanos aproximadamente 63 anos antes de Cristo. E eles esperavam um Messias político. Eles achavam que o Messias seria um guerreiro, que implantasse o seu reino pela força e pelo castigo. Esta era a consciência dos fariseus, daqueles que esperavam o Messias. Os próprios apóstolos, eles não compreenderam o verdadeiro propósito de Cristo. Eles pensavam em um reino político. Eles achavam que o Messias transformaria a política, ou seja, o sistema governamental em que eles viviam, e não era isto. A transformação de Cristo era interior, era dentro deles, mas eles não perceberam isto. Veja que em Atos 1,6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam achando que aquele seria o momento em que Israel seria restaurada, seria devolvida para eles, seriam liberta do cativo. Mas na verdade não era isto que Jesus veio propor. Jesus veio propor outra coisa. Ele veio para restaurar as emoções. E você vai ver através deste fruto, desta virtude, o quão restaurada será a tua vida e a tua família, por esta atitude de mansidão. Jesus veio gerar uma vida sem hipocrisia e com relacionamentos saudáveis.
E primeiramente apontar, é claro, o caminho do arrependimento das más obras e da salvação eterna. Este foi o papel de Cristo. Veja que o ser humano, ele sempre tem uma visão deturpada daquilo que é espiritual, daquilo que Deus tem. E por isso eles negaram a Cristo. Por isso os judeus crucificaram a Cristo. A verdade é que muito mais fácil é negar do que mudar. A mudança exige de nós um esforço. Olha, a mudança muitas vezes dói, machuca. Você vê uma pessoa que vai para a academia e ela tem que fazer aquele levantamento de halteres, ela sente dor. E aquela dor faz com que o corpo dela se modifique, haja mudanças. Assim também é na vida espiritual. Quando você tem uma postura ética cristã, muitas vezes sofremos. Mas este é o teu papel, este é o nosso papel. Então, por isso, eu quero que façamos uma reflexão sobre a mansidão que Jesus nos ensinou e que gera muitos benefícios para quem as pratica. Os mansos, diz a palavra, herdarão a terra. Isto é uma promessa de Deus para você, para cada um de nós. Então vamos agora nos aprofundar neste tema da mensagem e refletir sobre dois aspectos importantes. O primeiro fala sobre não ser manso, o que não é ser manso. E o segundo, o que de fato é ser manso. Como é que o manso age? Como é que a pessoa que tem o fruto do Espírito, como é que ela se comporta? Então vamos ao primeiro ponto. Ser manso não é um atributo natural. Não é para qualquer um. Ser manso não é um atributo da carne. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma boa pessoa educada socialmente. Não, isto não significa mansidão. Não é apenas algo externo, não é algo convencional, mas uma atitude interna, que nasce da consciência da palavra, da verdade, da revelação da graça de Deus. Uma obra da graça no coração através do fruto do Espírito. Isto sim é mansidão. Só nós, cristãos, filhos de Deus, temos mansidão. Porque se a mansidão faz parte de uma característica do fruto do Espírito, significa que só quem tem o Espírito Santo de Deus é manso. O mundo não tem isto, mas para a glória do Senhor você tem e nós temos. Veja o que Paulo fala em Gálatas 5:22. Ele fala sobre o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Vamos ler. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e que mais? Mansidão, domínio próprio. Diz que contra estas coisas não há lei. Então a mansidão, temos que compreender que não é um atributo natural, só os cristãos têm. Por isso a mansidão precisa ser desenvolvida na vida de todo cristão, pois é uma virtude do fruto do Espírito que está dentro de você. Amém? Então este é o primeiro ponto, compreendermos que ser manso não é natural. Vamos ao segundo ponto. Ser manso não é ficar passivo diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido.
Ser manso não tem nada a ver com covardia. Ser manso não é ser medroso, fraco ou até mesmo indolente. Isso não tem nada a ver com manso. Podemos ver na Bíblia Sagrada pessoas mansas que foram profundamente vigorosas. Pessoas que foram mansas, mas foram enérgicas. E elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. A questão é como você se posiciona diante do problema. E aí vai um alerta para todos nós. Nós não podemos tornar o problema uma coisa pessoal. Nós não somos contra a pessoa, nós somos contra o problema. Porque se você levar isso pessoal, você vai agir de forma humana, mundana, carnal, animal, Tiago fala, e demoníaca. Mas nós estamos aqui para combater com decência, com mansidão, o problema. Isso muitas vezes acontece dentro de um relacionamento, aonde opiniões são diferentes umas das outras, e um tem que ceder. E a forma como você trata é que é o segredo. A forma com que você mostra aquilo que você entende, aquilo que você quer, é que é o segredo de você ter um bom relacionamento. Se você age com arrogância, se você age com raiva, com ódio, com sentimentos facciosos, você não vai encontrar paz no seu lar. Mas eu tenho a certeza de que se você agir com mansidão, só age com mansidão quem tem um fruto do Espírito, quem tem o amor de Deus, você vai ver e vai viver uma família feliz. Então veja que ficar passivo diante dos problemas, isto não é manso. Vamos ver um exemplo de manso na Bíblia. Moisés, Números 12:3, diz assim: era o varão Moisés muito manso, e diz mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Diz que na época dele nunca houve ninguém tão manso como ele. Mas veja que interessante, com toda a mansidão, ele teve que se posicionar diante de Faraó para tirar o povo do Egito. Veja que ele não ficou inerte, ele não ficou passivo diante de um problema, mas ele agiu com mansidão, com brandura, com calma, com sabedoria. Então ser manso não é ser conivente com o erro de forma alguma, ficar em cima do muro, nem tampouco tentar agradar a todos ao mesmo tempo, claro que não. Ser manso é ser neutro, também não. É viver sem sal ou sem opinião própria, não. Ser manso não é ser passivo ou indeciso. Você vai aprender o que é ser manso agora. Jesus, ele era manso e humilde de coração, diz a palavra, mas ele não aceitou o erro e diz que usou o que? Um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Jesus não deu chicotada em ninguém, vamos deixar bem claro. Mas ele chicoteou os animais, ele espantou os animais, ele virou as mesas. Mas ele teve uma atitude, mesmo sendo manso, contrária ao erro. E é justamente isso que precisamos entender. João 2,13 diz: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, é como se fosse uma trança, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas,
Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então Jesus, acima de tudo, ele teve coragem para fazer aquilo que precisava ser feito. Assim também nós devemos agir. Devemos ser inconformados com o problema, com o erro, não com a pessoa. Assim também nós, pais, temos que ter cuidado ao falarmos e ao repreendermos uma atitude errada dos nossos filhos. Você não pode usar o seu lábio para magoar os seus filhos. Você não pode usar os seus lábios para declarar maldição sobre os seus filhos. Repreenda o problema, mostre a ele o erro aonde está, mas com mansidão, com amor. É isso que devemos aprender. Então, trazendo para o âmbito familiar, nós não podemos ser passivos com o erro ou com os apelos mundanos dentro da nossa casa. Não aceite os exemplos mundanos dentro do seu lar. Não podemos permitir que o mundo influencie a nossa família. Temos que nos posicionar com firmeza, exercer autoridade sem deixar de ser manso. Somos capacitados pelo Espírito Santo para tratarmos situações reprováveis com calma, com brandura, com serenidade, com amor, com mansidão. Você tem esta capacidade e você está sendo habilitado neste dia para usar esta habilidade. Então, não podemos ser passivos diante do problema, mas temos que agir com mansidão. Ser manso também não é apenas mostrar externamente controle emocional. Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como vulcão que estão sempre em ebulição dentro de si. Elas não explodem, mas vivem cheias de perturbações internas. Você conhece alguém assim? Isto não significa mansidão. Elas não fazem mal, mas se alegram intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Elas mantêm a aparência diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas conseguem até dar bons conselhos, mas não conseguem administrar as suas próprias emoções. E isto é muito mal, porque veja que esta transformação, ela tem que começar de dentro de nós para fora. Esta modificação, esta mudança tem que começar na nossa consciência. Então, ser manso é resolver as situações, é resolver os problemas, partindo de nós. Eu não posso resolver um problema e deixar as pessoas bem e eu ficar com aquele tormento na mente, pensando, poxa, por que eu agi daquela forma? Podia ter sido mais rude. Vou compartilhar rapidamente uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu fui numa padaria para comprar um frango assado, e aí chegando lá, eu parti direto para a pessoa que estava fazendo frango. Estratégia, né? Já fui direto na pessoa que estava lá preparando e cortando frango. Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, tem algum frango aí pronto? Aí ele falou, tem um. Eu falei, então separa para mim, pega ele, já pode cortar aí que eu vou lá dentro e pago. Aí tudo bem. Fui lá contente, paguei, peguei um pãozinho, fui para o caixa para pagar. E nisso tinha saído de dentro da padaria uma pessoa que havia comprado um frango. Só que a pessoa lá de fora não avisou que só tinha um pronto, o outro ia demorar 30 minutos para ficar pronto.
E aí quando chegou lá do lado de fora, ele falou, tem frango? Ele falou, não, só tem esse aqui, mas já está vendido. Ué, mas olha só, mas eu já paguei. Não, mas olha só, a pessoa chegou aqui e já pediu, o frango já está sendo cortado para ele. Não, mas olha, eu paguei. Quem é que está certo? Quem pagou primeiro ou quem pediu para reservar primeiro? Eu estava no meu direito e o rapaz estava no dele. É ou não é? E era uma situação desconfortável, porque a minha esposa estava morrendo de fome em casa e falou, vai correndo comprar o frango. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou tratar isso? E o senhor da padaria, já constrangido com a situação, e agora o que eu faço? O senhor quer o frango, o outro também quer, como é que eu faço? Oh meu Deus do céu, eu falei, calma, está resolvido, deixa ele levar o frango, há um propósito para todas as coisas, e fiquei tranquilo. Mas eu poderia estar saindo dali, às vezes revoltado, achando, poxa, eu fui dar um frango para aquele rapaz, ele não merecia o meu frango, o frango era meu, era da minha esposa. Mas não, eu deixei, eu falei, Senhor, Deus tem um propósito para todas as coisas, tudo vai cooperar para o nosso bem. E eu esperei mais 30 minutos, fui lá, comprei uma alface, fui fazer outras coisas. E graças a Deus a minha esposa conseguiu esperar. Então, e pior de tudo é que eu esqueci o telefone em casa. E ela desesperada, que frango demorado, meu Deus. Mas o fato é que a gente tem que saber lidar com essas situações de forma pacífica. Eu não posso esperar do outro que faça primeiro, eu vou fazer porque eu entendo a minha posição. E acabou, zerei o problema. Eu não tenho que apenas mostrar exteriormente que eu resolvi que eu sou manso. Não, eu mostrei internamente, eu resolvi, eu esqueci, eu decidi esquecer aquele fato. E quando eu cheguei em casa, a gente acabou rindo da situação. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. Então veja como Deus faz. Então, Jesus, ele era totalmente contra esse tipo de postura, em que a pessoa aparenta uma coisa por fora e outra por dentro. Vamos ver o que diz Mateus 23, 27, diz assim, ai de vós escribas e fariseus, olha, lembrei agora da cantata, que foi uma benção, diga-se de passagem, hein? Jesus admoestou muita gente, foi uma cantata admoestadora, quase que não sai, obrigado, pedi ajuda aos universitários. Então olha só, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são como? Estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então veja que é importante, precisamos ter a mente e o coração puros diante de Deus. O nosso exterior, ele precisa aparentar o que realmente está lá dentro do nosso coração. É assim que nós devemos agir. Então terminamos essa primeira parte daquilo que não é manso. Vamos agora compreender aquilo que é manso, aquilo que é ser manso. Primeiro ponto, uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Diga amém por isto. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus, e nem murmura, nem vive reclamando pelos cantos. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado, ela recebe a vontade de Deus para a vida delas. Uma pessoa mansa, ela é como o apóstolo Paulo, ela sabe viver contente em toda e qualquer situação. Vamos ver o que diz Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você acha que não pode? Paulo estava ensinando, tudo posso naquele
que me fortalece. Diga uma vez mais: tudo posso naquele que me fortalece. Então o manso confia em Deus em todo o tempo, porque crê que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você está compreendendo? A mansidão te leva a um comportamento totalmente diferente. Segundo ponto, de ser manso. Uma pessoa mansa é a que se deixa controlar pelo Espírito Santo. Ela não é controlada pela carne, pelos impulsos. Não é uma pessoa imediatista, não. Ela é controlada pelo Espírito Santo. Porque o manso é aquele que crucifica a sua carne diariamente, em prol de atitudes espirituais. Crucificar a carne é você morrer na carne, é você não dar lugar à sua carne, é você não dar lugar ao inimigo usar a sua vida, porque ele usa a nossa carne, e usa às vezes o nosso pensamento também. Por isso a importância de você estar sempre renovando a sua mente com a palavra de Deus, porque isto te dá segurança, confiança, esclarece a sua vida, de saber qual a atitude certa que você tem que tomar. Você não tem dúvidas, você está certo daquilo que agrada a Deus, aquilo que é espiritual. Então a palavra manso, ela era utilizada para descrever um animal domesticado. O manso, ele corre para si mesmo, ele morre, para si mesmo, porque foi domesticado pelo Espírito Santo. A mansidão é um fruto do Espírito. O manso está sob a autoridade de Deus e obedece ao comando do Espírito Santo, porque o manso é aquele que tem a força sob controle. Ele controla a sua carne, ele tem o domínio próprio. Quantos aqui têm domínio próprio? Digam amém. Você é manso? Provérbios 16, versículo 32 diz: melhor é o longânimo, o manso, do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, manso é aquele que muitas vezes abre mão dos seus próprios direitos e interesses em prol do bem-estar do próximo. Nós fazemos isso diariamente com os nossos filhos. Sonhávamos em fazer outras coisas, mas abrimos mão porque temos que priorizá-los. Às vezes temos uma oportunidade de viajar, mas não vamos, por quê? Porque priorizamos o reino. É mais importante estar sobre o altar, pregando o evangelho, ensinando, sendo usado, do que estar me divertindo. Então veja que uma das características do manso é esta: é ser controlado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai te motivar, te levar a ser um homem e uma mulher mansa. Filipenses 2:5 diz, olha o exemplo de Cristo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus era Deus, tinha o poder de Deus, mas se humilhou. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Os mansos herdarão a terra. Você vai herdar a terra junto comigo e junto com todos os mansos. Esta é a promessa de Deus para aqueles que são mansos. O manso é aquele que está disposto até mesmo a sofrer o dano. Como o nosso apóstolo tem falado, às vezes é preferível ter paz do que ter razão. É melhor ter paz.
do que ter razão. 1 Coríntios 6,7 diz que o só existir entre vós demandas, confusão, brigas, dissensões, já é completa derrota para vós outros. Paulo já estava dizendo. Só pelo fato de haver divisão dentro de casa já é derrota total. E olha o conselho que ele dá. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis o quê? A justiça, e fazeis também o dano, e isto aos próprios irmãos. Veja que isto não é comportamento de cristão. O cristão faz o contrário, nós aprendemos no versículo anterior, falando de Cristo. Então, como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele estava pronto sempre a sofrer o dano, em vez de buscar levar vantagem diante de uma situação. Num relacionamento, por exemplo, às vezes, querer mostrar que tem razão é enfadonho, é cansativo, é desgastante e às vezes até inútil. Ainda mais quando a outra parte não tem uma postura cristã. Seja você, sejamos nós a darmos o exemplo primeiro. Porque confusão, querer mostrar que está com a razão, só vai gerar o quê? Contendas, brigas e confusão. E aí você não vai ter uma família em paz, feliz. Então faça você a sua parte, e Deus fará justiça em sua vida. Mas é bom lembrar que esperar a justiça de Deus não é desejar o mal do outro. Tem muita gente que diz assim: Deus vai fazer justiça. Mas qual é a justiça que você quer que Deus faça? Eu quero logo que morra. Tem gente que fala isso. Esperar a justiça de Deus é confiar em Deus e descansar. É você deixar para lá, zerar a situação. Zera a situação e deixa Deus agir. Vida que segue, não é mesmo? Terceiro ponto, uma pessoa mansa, ela suporta injúrias. Agora eu quero ver. Quem suporta, diga amém. Amém. Olha, eu suporto, hein? E eu sei que vocês também suportam. Temos que suportar. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se irrita facilmente. E Davi mostra através do seu testemunho. Em Salmos 38, 12, deixa eu fazer uma pose aqui para a foto. Obrigado, Felipe. Salmos 38, 12 diz assim: armam cilada contra mim os que tramam tirar minha vida. Veja que estavam tentando tirar a vida de Davi, e diz mais: os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Agora veja o comportamento de Davi, veja o exemplo de mansidão dele. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Sempre vão falar mal de nós, mas a nossa postura tem que ser essa: finge-se de morto. Não é com você, você é isso que estão dizendo? Não, então não é para você. Pode ser a imagem que os outros têm de você, mas não é essa a imagem que Deus tem de você. E você está se importando com o que os outros dizem ou com o que Deus diz? E ele diz no versículo 15: pois em ti, Senhor, espero. Veja qual a postura: eu espero em Deus. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Esta é a oração que devemos fazer. Quando você ouve alguém falar mal de você, te caluniar, te acusar de algo que você não fez ou não é, deixa para lá, você não é isso. Então vejam como era a confiança de Davi. Ele fingia não ouvir para não precisar revidar com injúrias.
Essa é a postura que precisamos ter dentro do ambiente familiar. Esta é a postura que precisamos ter dentro do nosso trabalho ou em qualquer convívio social. Temos que ser pessoas que suportem injúrias. Quarto ponto, uma pessoa mansa, ela perdoa as injúrias. Está ficando quente, hein, bispo? Primeiro é suportar, agora é perdoar. Temos que perdoar. Jesus é o nosso modelo de mansidão e de como reagir diante de uma situação que possa vir a fazer com que não sejamos mansos. O inimigo está aí para isso, para te tirar do eixo, para te tentar de toda e qualquer maneira. Ele sabe aonde é o nosso ponto fraco. E é justamente naquele ponto que ele vai tentar tirar o teu equilíbrio, para que você dê lugar à sua carne, mas você está aprendendo como ser manso em toda e qualquer situação. 1 de Pedro 2,23 diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Temos que entregar àquele que julga retamente todas as coisas. Canaliza para Deus. Mas como deve ser então o verdadeiro perdão? Ele tem que ser real, ele tem que ser pleno e ele tem que ser constante. Mas por que tem que ser real? Deus, ele não mostra o seu perdão para nós e guarda o nosso pecado para si. Pelo contrário, ele apaga os nossos pecados como a névoa e os limpa no mar, e deles nunca mais se lembra. Assim nós devemos fazer. O verdadeiro perdão é o perdão de Deus, e nós aprendemos porque fomos perdoados, por isso podemos também perdoar. Tem que ser real, diga real. Agora tem que ser pleno, não é? O que significa isso? Significa que eu tenho que perdoar todas as dívidas. Eu não posso perdoar a dívida A, mas lembrar da B. Eu tenho que perdoar todas. Salmo 103:3 diz: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, se você é um manso, você perdoa todas as injúrias, porque uma pessoa que não é mansa, ela perdoa algumas ofensas somente, mas retém outras, e isto é apenas um meio perdão, isto não é completo perdão. Mas os mansos perdoam por completo. O perdão do manso é pleno. Imagine você se Deus fizesse isso conosco, se Deus agisse desta forma com cada um de nós. Então é desta forma que nós devemos agir? Sim, é desta forma. O terceiro ponto é constante. A Bíblia diz que Deus, ele é rico em perdoar. Isaías 55:7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jesus, numa certa ocasião, Pedro, querendo surpreender Cristo, falou: olha, mestre, eu tenho que perdoar então quantas vezes mesmo? Os judeus diziam que era 3, e ele falou 7 vezes, né? Achando que estivesse falando o máximo. E Cristo foi lá e falou: não, olha só, não é 7, mas multiplica 7 por 70. Ou seja, sempre. Tem que ser constante, amém? É isso mesmo, meu irmão. O nosso perdão tem que ser constante. Então, amados, não há cristianismo sem perdão. Se você não perdoa, você não pode doar. Se você não perdoar, você não pode ofertar. Se você não perdoar, você não pode nem mesmo orar. E Jesus disse que se você não perdoar, não será perdoado. Ah, mas, bispo, eu sou predestinado. Claro. Os predestinados têm o fruto do Espírito, e se têm o fruto do Espírito, conseguem perdoar.
Agora, se não conseguem perdoar, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Está começando a ficar quente, hein, Joás? É verdade. Perdoei já, meu irmão, já te perdoei. Então, se você não perdoar o seu irmão, não é apenas a ele que você estará ferindo, mas também estará ferindo a Deus. Porque quem vive sem mansidão morre sem misericórdia, porque não era salvo, porque não tinha o fruto do Espírito. Quinto e último ponto: uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Agora é demais. Olha, eu tenho que suportar, eu tenho que perdoar, agora eu tenho que tratar aqueles que me fazem mal de forma boa. Aí já é demais, bispo. Peguei pesado, irmã. Jesus só pegava pesado. Então, amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. É isso aí, meu irmão. Não adianta falar, bocejar, ficar calado, encolher o rosto, esconder a face. Não, é isso que está dizendo. Ser manso, ser cristão é ter que fazer isso. Veja que Jesus ensinou em Mateus 5,44. E diz assim: eu, porém, vos digo, amai quem? Os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos aplaudir ao Senhor. Senti falta agora, sabe de quem? Do Carlos Henrique. Ele sempre batia a palma, era uma forma de beber água, né? Então a Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar o quê? De comer. Paulo também fala sobre isso em Romanos 12:20, ele diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe por que Paulo estava falando isso? Porque quando você faz o bem por aquele que te fez o mal, a sensação que ele fica é como se tivesse brasa na cabeça dele. Ele fica coçando a cabeça inquieto. Poxa, eu fiz a maldade e ele me retribuiu com o bem. Em 1 de Pedro 3,8 diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E eu termino este momento dizendo a você, família de Deus, a você que está aqui porque Deus te predestinou para este momento, para que você fosse coluna do seu lar, para que você fosse a diferença dentro da sua casa, para que você fosse exemplo no seu trabalho, no seu convívio pessoal, externo, fora da sua casa. Pagar o mal com o bem é agir como um cristão verdadeiro, como uma pessoa que é cortada pelo Espírito Santo e que por isto é mansa, é agir como quem é morada do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele confirmou o que Jesus ensinou no Sermão do Monte: os mansos herdarão a terra. Então receba bênçãos por herança para a sua família. Cumprem o seu chamado como filhos de Deus. Amados, que sejamos humildes
como nosso Senhor nos ensinou, e que através de um relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, venhamos a frutificar e a termos esta virtude chamada mansidão, para que vivamos a paz que excede todo o entendimento. Seja você a pessoa que vai fazer a diferença dentro da sua família. Seja você a pessoa que fará a transformação no ambiente de trabalho. E que a luz de Cristo brilhe através das suas atitudes sábias e espirituais, pois esta é a vontade do Pai. Jamais se esqueça, jamais se esqueça, jamais se esqueça, os mansos são felizes e estarão aptos para herdarem o melhor de Deus nesta terra. Assim seja, famílias benditas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, obrigado, Senhor, por estes conselhos, Pai. Eu simplesmente transmiti-os à igreja, mas a fonte de inspiração está em Ti. É o Senhor quem coloca as palavras certas no momento certo, nas vidas certas. Que neste momento, Senhor, como fiz oração no início do culto, esta palavra possa estar gerando grandes transformações. Que através do exemplo de uma pessoa mansa, uma pessoa que possui o fruto do Espírito, toda a nossa família seja transformada. Que não venhamos nunca a desistirmos de perseguirmos este alvo. Afinal, a nossa família é o nosso bem maior. A Tua palavra diz: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta eu ganhar tudo na vida e perder a minha família? Por isso, Jesus Cristo, e nesse momento, todos saiam daqui completos, todos saiam daqui transbordando de alegria, todos possam, Senhor, vivenciar e experienciar tudo isso que foi ensinado, Pai, em suas vidas. Assim eu oro, Senhor, assim eu te peço, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Vou pedir para o bispo André dar a bênção final. E se você amou esta mensagem, se ela fez a diferença na sua vida, quando acabar o culto, se dirija à nossa livraria e adquira. Compre um DVD, um CD, adquira uma mensagem para que você possa ouvir mais vezes e, quem sabe, abençoar alguém que você ama e que sabe que precisa ouvir esta mensagem. Amém? Estenda suas mãos para o altar, por favor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que os frutos do Espírito Santo se manifestem em cada eleito de Deus, a mansidão, o domínio próprio, enfim, o amor de Deus que excede todo o entendimento, sejam com todos os eleitos de Deus, e a igreja de Cristo diga amém e amém. Vire-se para o seu irmão antes de sair, glórias a Deus, e diga para ele que ele, como manso, herdará a terra, porque ele tem o fruto do Espírito.